Oi, gente, meu nome é Joyce, por aqui eu mostro a minha rotina na confeitaria. Hoje é terça-feira, tem uma encomenda já de Natal, já começou as encomendas de pão de mel para o Natal, saiu 40 unidades, vou estar fazendo a massa e finalizando ele hoje. Eu tenho que entregar para cliente até o meio-dia, agora são 8 e pouquinho da manhã, vou começar preparando a massa, lembrando que já tem vídeo de receita aqui no canal, tá bom? Bom, gente, o pão de mel já tá assando, 12 minutinhos tá pronto. Aí eu vou mostrar um negocinho que eu fiz ontem aqui, que de segunda eu folgo. E eu aproveitei pra fazer uma coisa que eu tava procrastinando há muito tempo, que era colar um adesivo nessa minha parede aqui da pia. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, parece azulejo mesmo, né? Mas não é, tá? É adesivo. Eu comprei no AliExpress, eu vou tentar deixar o link pra vocês na descrição. Tá vendo que ele tem um brilhozinho? Só ficou faltando eu tá fazendo o acabamento aqui. É que já tinha passado da minha hora do almoço, eu tava morrendo de fome. Eu falei, depois eu termino, acabei que eu nem terminei. Mas, ó, aí por que, né, que eu coloquei uma por estética, né, pra ficar mais bonito. E outra que, tipo assim, sempre quando eu coloco o brigadeiro na panela, acaba sempre dando uma espirrada na parede, tava sujando. Aqui também, né, quando eu lavo a louça, já tava sujando aqui a minha parede. E eu já tinha comprado há muito tempo e eu tava enrolando pra pôr. Antes de reformar aqui o ateliê, eu já tinha comprado esse adesivo. Eu tinha comprado um pacotinho, cada pacotinho vem 10 unidades. E depois que ficou pronto, aí eu vi que não ia ser o suficiente. Aí eu demorei pra comprar mais, porque eu tava com medo de taxar. Só que eu falei assim, eu acho que foi mês passado que eu comprei outro pacotinho. Vou tentar já comprar, né? Vou ver o que que dá. Qualquer coisa eu peço estorno. Mas aí deu tudo certo, gente, não taxou. Comprei mais 10 placas e deu pra fazer a parede aqui que eu queria. E ainda sobrou 2 plaquinhas inteiras e mais as rebarbas, né? Que você vai montando, você vai encaixando uma placa na outra. E fica tipo um Tetris. Vou mostrar aqui as que sobrou. Ó, sobrou 2 placas inteiras. Aí tá vendo? Aí vocês vai encaixando uma na outra. Entendeu? E aí os cantinhos você tem que ir cortando e completando. Aí sobrou umas rebarbinhas aqui, ó, né? E aí 20 placas deu certo aqui pra minha parede. Ó, vou mostrar assim de longe, deu muita diferença aqui. Bom, gente, mostrei aí minha parede. Daqui a pouquinho o pão de mel termina de assar, ele é bem rapidinho. Lembrando de novo, tem receita no canal, tá? Vou tentar deixar ou na descrição ou no final do vídeo aí pra você estar clicando pra ir assistir, tá? Lá tem tudo, a forminha que eu uso, quanto de massa vem cada forminha, a receita em grama certinho pra não ter erro, tá? O rendimento, a validade, tem tudo lá, tá bom? E como eu falei, agora no fim de ano sai muito pão de mel, tá? Eu já tenho encomenda esses de hoje, né? 40 unidades. Já tem para domingo. Domingo eu tenho 75 pão de mel. Para as outras semanas já tem, então o pessoal já tá encomendando, tá? Então não perde tempo, tira suas fotos aí, que dá tempo ainda de vender sim, tá?
E como hoje é terça, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu tô mais tranquila. De terça, normalmente, eu reponho os bolos caseiros do freezer, né? Da pronta entrega. Só que hoje eu não vou precisar repor, porque semana passada vendeu pouco bolo caseiro. Uma por ser fim de mês e outra porque tava muito calor. Nossa, tava muito abafado. E bolo caseiro vende mais, tipo assim, quando o tempinho tá neutro, né? Ou então friozinho. Muito abafado, é difícil das pessoas quererem um bolo. Então, não vou precisar repor. Aí, o que eu vou fazer? Como eu falei, né? Como eu já tenho bastante pão de mel aí de encomenda, eu vou aproveitar e vou fazendo mais massas aí pra eu tá congelando, tá? Porque daí depois aí vai me adiantar. Ah, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Gente, não precisa ter medo do congelamento, tá? Não tem segredo. As dicas que eu dou pra quem congela, pra quem tem interesse em começar a congelar as coisas. Antes de embalar o produto, seja bolo caseiro, massa de bolo de aniversário, pão de mel, deixar ele esfriar completamente, tá? Deixa esfriar completamente. Embala super bem com plástico filme. Etiqueta, eu compro essas etiquetas aqui, ó, assim, marco o que é, né, a quantidade que tem ali, o dia que eu fiz, tá bom? Porque depois daquele dia que eu fiz, eu conto 3 meses. Mas tem um porém, eu conto 3 meses porque eu tenho um freezer que ele chega a temperatura mais baixa do que congelador de geladeira. É diferente, tá? Pra quem tem freezer, a validade é de 3 meses. Pra quem usa o congelador da sua geladeira, a validade é de 1 mês, tá bom? E congelador da geladeira, gente, vocês não vão guardar coisa de casa, tipo carne, frango, junto com as suas coisas do doce. Não pode, tá? Ou então, se você fizer isso, você tem que guardar super bem, além do plástico filme, coloca dentro de um pote, passa plástico filme nesse pote, tá? Enfim, você tem que ter alguns cuidados aí, tá? Aqui no meu caso, graças a Deus, eu tenho um freezer que eu só uso pro ateliê mesmo, tá bom? Gente, pão de mel aqui já acabou de assar, vou esperar uns minutinhos pra eu tirar das forminhas pra ele terminar de esfriar. E aí depois eu faço mais receitas pra eu tá congelando, tá bom? Enquanto isso que o pão de mel vai dando uma esfriadinha, quero dar uma diquinha pra vocês. Como eu falei semana passada, foi uma semana mais fraca de venda, né, de bolo caseiro aí pelo calor. Não tive tanta encomenda de festa, né, mas eu tive encomendas, graças a Deus, mas não foi tantas. E de vez eu ficar pensando, né, ó, vida céus, né, por que eu não tô vendendo? O que eu fiz, gente? Eu fiz um caderninho da procrastinação. Na verdade, eu não comecei semana passada esse caderninho, já faz umas 2 semanas e tem me ajudado bastante para aqueles dias que eu tô mais tranquila aqui na produção, né? Não é sempre aquela correria, aquela pauleira. Então, o que eu fiz? Eu fiz um caderninho da procrastinação. Tudo que eu tô enrolando para fazer, eu anoto nesse caderninho e quando, enfim, eu tô sem nada aqui pra fazer, que eu não tenho o que fazer, ou então não tá saindo o pedido, eu vou lá e faço alguma coisa desse caderninho que eu tô procrastinando. E aí depois eu vou lá e tico, você entendeu? Isso me ajuda bastante, né? Quem trabalha sozinha aí, quem trabalha por conta, sabe que nem tudo, né, são flores. Né, vocês veem aqui que tem semanas que tem muito pedido, que eu quase não dou conta, vocês sabem que eu sou sozinha aqui na produção, né? Mas tem semana, gente, que é muito parado. E a gente não pode ficar para baixo, né? É difícil você empreender, né? Não é toda semana que é aquela correria. Tem semana que você simplesmente não tem muita coisa para fazer. Em vez de você ficar, né? Ai, Senhor, por quê, né? Por quê? Por quê? Faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa. Exemplo, eu fiz aqui um caderninho, né? Das coisas que eu procrastino, que eu vou deixando para depois. Depois que eu faço alguma coisa desse caderninho, eu me sinto super bem, né? Tipo assim, uma coisa pelo menos que eu fiz. Não fiquei reclamando. Não fica reclamando, gente, pra tudo na vida, né? Nem só pro trabalho, não tô vendendo assim. Ai, que saco, não vendo. Aí você pega o que você faz, né? Quando você não tá vendendo. Você vai olhar as coisas das outras pessoas. Olha só essa menina, como que tá vendendo um monte. Por que eu não vendo? Gente, não faz isso, né? Pra vocês, não faz, tá? Procura desfocar o seu pensamento dessas coisas negativas, tá bom? É difícil trabalhar por conta, né? E, enfim, é bola pra frente.
tá bom? E era isso, essa diquinha aí que eu queria dar pra vocês. Agora eu já vou tirar da forminha os pão de mel e eu vou deixar ele terminar de esfriar, né? Fora assim, porque ele esfria mais rápido fora da forminha. E aí eu vou fazendo mais massas pra eu tá congelando. A encomenda de hoje é de 40 pão de mel. A minha receita rende 30 e pouquinho. Só que eu já tinha ainda um pouco pão de mel congelado. Eu tinha aí umas 10 unidades. Que eu tirei do freezer, né? Tá na geladeira descongelando. Tá bom? E é isso. Agora eu vou pegar aí pra produzir bastante. Aí depois assim que esfriar esses pão de mel, eu já faço a encomenda da cliente. Agora são 9 horas. Eu acho que até umas 9h30, assim, já não vai estar mais quente, né? E aí eu já pego pra tá finalizando, que meio-dia eu tenho que levar pra ela, tá bom? Gente, daqui a pouquinho termina de assar a segunda fornada de pão de mel e eu já deixei pesado pra fazer outra receita, né? Os ingredientes tudo certinho. Mas aí eu vou dar uma pausa aqui na produção de pão de mel, vai terminar de assar aquele lá. Aí eu só vou assar uma nova massa depois que eu terminar os pão de mel de hoje. Eu vou pegar pra já tá finalizando eles agora, tá bom? Ainda não são nem 10 horas, mas eu gosto de fazer com calma. Foca nas encomendas primeiro, né? Depois faz a produção das coisas que você tem que adiantar. Então, vou pegar pra fazer os pão de mel aqui agora, tá? Vou estar colocando aqui primeiro os que eu tinha congelado, que eu falei, tá bom? Que eu tirei. Eu tinha 10 unidades. Aí, tá vendo? Eu guardo ele assim, bem embaladinho. Passo umas 3 vezes, 2 vezes aqui o plástico filme. Coloco a quantidade e o dia que eu fiz, que foi no dia que eu gravei o vídeo da receita pra vocês.
Bom, gente, acabei de chegar da entrega dos 40 pão de mel, eu finalizei e já entreguei. E eu comecei cedo a fazer, né? Eu falei pra vocês, era antes das 10 horas, era umas 10 para as 10 que eu comecei a fazer esses pão de mel. E eu fui acabar, era quase meio-dia, porque eu tive que ficar parando pra estar atendendo o cliente, tive que buscar minha mãe no trabalho, então acabou atrasando. Ainda bem que eu comecei bem antes. E acabou que eu ainda não pus mais pão de mel pra assar. Como já é meio-dia, eu vou parar pra almoçar e depois que eu voltar do almoço, eu já pego pra continuar fazendo massa do pão de mel, tá bom? Bom, gente, eu já almocei e agora eu vou voltar pra produção. Agora vai dar 1 hora. Aí, o que eu decidi? Eu ia fazer 3 receitas de pão de mel no total hoje pra tá congelando. Eu já fiz uma, faltava 2, né? Mas eu vou fazer só mais uma, porque eu tenho hoje eu vou ter que precisar, né? Parar de trabalhar um pouquinho mais cedo, pra eu sair com a minha mãe quando ela sair do serviço. Então, eu não vou poder demorar muito. E eu ainda tenho pra fazer, né? Eu vou fazer essa receita de pão de mel aqui, que eu já tinha deixado os ingredientes tudo separado. Aí eu vou fazer um bolo de milho que saiu. E eu vou usar o liquidificador, né? Então também por isso que eu tô usando o liquidificador aqui pra bater o leite com açúcar mascavo. Aí eu vou usar o liquidificador pra fazer o bolinho de milho. E eu também tenho um bento cake. Eu acho que eu nunca cheguei a mostrar bento cake aqui pra vocês, né? Eu não lembro se eu já mostrei. Mas os meus bento cakes eu faço com ganache. E pra escrever eu uso buttercream. Eu pego qualquer receita do YouTube mesmo, de buttercream, pra estar escrevendo o que eu acho a textura dele melhor. Aí eu vou mostrar também, vai ser um bentô bem simplesinho. Então eu vou fazer isso daqui pra dar tempo de eu sair com a minha mãe depois. E quando eu ia começar, né, a fazer o bolo de milho, saiu alguns bolos caseiros, né, que estavam congelados. Saiu 3 bolos pequenos, um bolo pequeno de cenoura, um bolo pequeno de chocolate com cobertura de ninho e outro pequeno de iogurte com morango. E aí, enquanto eu ia descongelando, eu ia fazendo a massa do bolo de milho e coloquei para assar. Tá bom? O de iogurte com morango é um bolo que eu coloquei recentemente no cardápio, porque eu tava, sempre quando eu fazia bolo recheado, né, pra festa de morango, sempre sobrava morango, né, que eu não uso morango inteiro e eram morangos ainda que estavam bons. E eu tinha muito morango congelado. Então eu fiz geleia com todos esses morangos, porcionei as geleias e congelei, e aí eu tô oferecendo esse bolo de iogurte com morango que eu uso a geleia desses morangos que tava sobrando, tá bom? E tá tendo uma boa saída aí com os bolos caseiros. Aí os 3 finalizados ficaram assim. Eu vou começar a fazer o bento cake. Eu apoio o bento cake nesses pratinhos aqui, tá? Eles têm 10 centímetros de diâmetro e eu também uso a forminha de 10 centímetros para assar bento cake. Eu já tinha congelado a massa e também já tinha congelado o recheio. A cliente pediu massa com chocolate e recheio de ninho. Aí eu vou preparar aqui a misturinha para eu molhar o bolo, né? Vou colocar num potinho aqui um pouquinho de leite condensado e um pouco de água filtrada. Aí mistura bem. E agora eu vou começar a montar o bolinho. Coloco um pouquinho de recheio aqui só pra grudar. Corta a massa. Aí eu tenho o costume de molhar o bolinho aqui mesmo.
eu venho montando aqui. E agora, aí sobra bem pouquinho a calda. Aí eu vou lavar esse potinho, que eu vou fazer a cobertura nesse potinho aqui mesmo. Pronto, agora fazer a cobertura. Coloquei aqui 150 gramas de cobertura fracionada branca. Tô usando da Mavalério Premium. Aí eu vou derreter aos pouquinhos no micro-ondas, cuidado pra não queimar. Pronto, e agora com a cobertura derretida, aí eu venho e coloco o chantilly líquido mesmo, 50 ml, tá? Então, 150 gramas de cobertura fracionada branca e 50 ml de chantilly. Só misturar e aí tá pronto. Essa quantidade para bolinho de bentô sobra, tá bom? Eu não passo muita ganache nas laterais, é mais em cima, tá bom? E aí o que sobra eu congelo. Ó, fica assim, tá? Aí se você achar que tá endurecendo muito rápido, pode colocar um pouquinho no micro-ondas. Eu vou aquecer um tequinho, tipo 6 segundinhos. Aí, melhorou. Pra ficar mais fácil de espalhar no bolinho. Gente, eu fiz aquilo lá que eu tinha comentado, eu porcionei as quantidades de pão de mel de acordo com as encomendas. Aí eu vou colocar aqui as quantidades, o nome das clientes, tá? Pra ficar mais fácil depois. Prontinho, já dei uma adiantada, né? Amanhã eu acho que eu vou fazer mais pão de mel pra ir congelando. E agora eu vou pôr no freezer. Oi, gente, quarta-feira aqui. Hoje eu não tenho encomenda, porém amanhã na quinta eu tenho 2 bolos recheados, tá? E também eu tenho encomenda pro fim de semana e pra terça que vem. Na segunda parece que eu também vou ter pão de mel, a cliente vai me confirmar. Então, no meu quadrinho aqui de produção, eu já vou marcar as coisas que eu tenho que fazer até terça-feira. Porque aí nos tempinhos, né, que eu tô tranquila, hoje principalmente, né, que eu não tenho encomenda, eu vou adiantando o máximo de coisa possível pra ir congelando, tá? Então, vou anotar aqui no quadrinho as coisas que eu tenho pra fazer. Pronto, anotei as coisas aqui no quadro que eu preciso fazer. Eu só não coloquei esse pão de mel. Saiu mais pão de mel pra sexta. Ontem me encomendaram também, quando eu já tinha parado de trabalhar. Mas mini pão de mel pra sexta. E uma ficou de me confirmar a quantidade de pão de mel pra segunda. Tá? Aí o pão de mel eu só vou fazendo. Eu já tenho uma quantidade ali no freezer. Como eu falei, eu já coloquei os nomes das clientes, só que apareceu novas clientes com encomenda antes. Então eu vou fazendo os pão de mel aos pouquinhos, tá bom? Bom, gente, então vou começar aqui a produção. Hoje eu comecei a produção um pouquinho mais tarde.
fui comprar ovo, além de eu também já ter organizado ali, né, o que eu tenho que fazer ali no meu quadro, eu também já fiz a listinha do que eu tenho que comprar, as embalagens e tal, para depois eu não me perder. Eu gosto de fazer isso, né, de marcar no quadro, porque eu consigo organizar tudo na minha cabeça, consigo adiantar o máximo de coisa e se aparecer mais encomenda, eu consigo pegar porque eu já tô organizada. Então eu sempre gosto de fazer isso, tá bom? E eu sempre começo assim, na quarta, já pego pra fazer a listinha do que eu tenho pra fazer até o fim de semana e nesse caso até terça, né? Porque como eu folgo, né, de domingo e segunda, aí eu não fico trabalhando muito na minha folga. Às vezes acontece, né, de eu ter que trabalhar um pouquinho, não tem problema, mas pelo menos não consome muito o meu tempo, né? Eu consigo separar mais as coisas. Outra coisa que eu também esqueci de mostrar ontem, né, quando eu fiz os pão de mel, o doce de leite, eu consegui comprar ele num potão. O mesmo que eu uso, o mesmo que eu mostrei no vídeo do pão de mel, né, que eu usava um potinho assim de 950 gramas, não é sempre que tem esse pote grande na loja. Dessa vez eu encontrei. É um pote de 4,5 kg e eu paguei R$ 98,90, então compensou bastante. Como agora no fim de ano eu uso muito, né? Então compensou aí eu comprar esse pote grandão. O que eu consegui economizar, eu tô economizando, gente. É o mesmo doce de leite, né? E eu consegui pagar mais barato. Então, primeiro eu vou colocar os recheios na panela. É tudo recheio de ninho que eu tenho pra fazer. Os bolos de amanhã, um é de ninho com abacaxi e o outro é de ninho com frutas vermelhas. Vou começar então pelos recheios de ninho. Eu também já vou fazer o recheio do bolo que eu tenho pra domingo. Que eu acho que eu vou entregar esse bolo no sábado. Mas enfim, depois eu vou estar falando com a cliente. E também vai ser de ninho com morango. Então já vou fazer todos os recheios dos bolos que eu tenho essa semana. E no caso do bolo do fim de semana, eu vou estar congelando esse recheio, tá bom? Bom, ficou pronto aqui o recheio de ninho. Aqui tem 3 receitas, né? Falta eu fazer mais 2. E enquanto eu fui mexendo esse recheio, eu já fiz uma massa do bolo, tá assando. Mas ainda falta fazer mais massa de bolo. Aí vou raspar bem aqui a panela e já vou colocar mais recheio aqui pra fazer. Ficou pronta as 2 receitas de recheio que faltava. Então, pro recheio dos bolos dessa semana, tá tudo certo, né? Só se sair mais encomenda, aí eu faço. Aí, agora, antes de eu pegar pra fazer os brigadeiros de enrolar, né? Que eu tenho pra fazer na panela mexedora, eu já vou pegar pra fazer as compotas, né? Que os 2 bolos que eu tenho amanhã vai compota. Um de frutas vermelhas e outro de abacaxi. Aí eu vou começar pelo de frutas vermelhas, tá bom? Que ainda não deu tempo de eu cortar o abacaxi, enquanto eu fazendo, o de frutas vermelhas vai reduzindo, eu vou fazer a outra massa de bolo que falta, as outras massas que faltam, porque daqui a pouco fica pronto o que tá lá assando. E eu também já vou deixando o abacaxi cortado, tá bom? Vou mostrar agora como que eu faço a compota de frutas vermelhas primeiro. As frutas vermelhas eu compro assim, congelada, tá bom? Essas aqui tem são potes, né, de 400 gramas, eles não tinham de 1 kg, tá? Se eu fizer também os 2 uma vez na minha panela, eu acho que vai transbordar e vai dar ruim. Então, eu vou fazer 2 vezes, né? 400 gramas primeiro, depois eu faço a outra parte, tá bom? Então, pra eu fazer a geleia aqui, né? Vou usar as 400 gramas. Então, para 400 gramas de frutas vermelhas, eu vou usar 40 gramas de açúcar, tá? Sempre é 10% aqui nesse caso. Então, se você tiver aí 500 gramas de frutas vermelhas, você vai usar 50 gramas de açúcar. E depois eu vou colocar meio limãozinho espremido aqui e vou deixar reduzir bem.
bem. Agora eu vou fazer o restante ali das frutas vermelhas, tá? Bom, agora eu vou fazer a compota de abacaxi. No vídeo passado, eu acho que foi no vídeo passado que eu mostrei fazendo o pavê de abacaxi, eu fiz lá 670 gramas de abacaxi para 135 gramas de açúcar e 135 ml de água, né? E aqui eu tenho 630 gramas de abacaxi, eu vou colocar 125 gramas de açúcar e 125 ml de água, tá? E vou deixar reduzir até o abacaxi ficar bem cozidinho e reduzir bastante a água. Bom, gente, então eu já fiz a compota de abacaxi, depois eu parei rapidinho pra almoçar. Hoje eu almocei mais cedo, que eu tava com muita fome. E coloquei brigadeiro de ninho aqui primeiro na panela, que eu acabei de colocar aqui na placa porcionadora. E agora eu vou fazer 2 receitas de brigadeiro de Oreo. Vou mostrar pra vocês como que é, tá? O meu brigadeiro de Oreo. Aqui tá com plástico filme em cima, tá? Vou apoiar esse saquinho aqui, porque pro meu brigadeiro de Oreo eu uso o recheio da bolacha, tá bom? Aí eu compro essas aqui de baunilha. Pra cada receita vai um pacotinho. Então aqui, junto com o leite condensado e o creme de leite, eu coloco o recheio da bolacha e a parte da bolacha mesmo, né? Eu vou colocando aqui, porque é essa parte da bolacha que eu trituro e uso como confeito. Então eu uso a bolacha por inteiro, tá bom? Aí então, pra cada leite condensado é um creme de leite, tá? Então aqui eu vou colocar 2 leite condensado, 2 creme de leite e 2 pacotes aqui de recheio da bolacha, tá bom? E aqui o biscoito eu sempre vou guardando, quando juntar uma quantidade eu pego e trituro no processador, pode ser no liquidificador também. E aí eu peneiro pra ficar mais fininho, tá? E aí gruda melhor no brigadeiro. E pro brigadeiro de Oreo é o único que eu não coloco margarina. Porque como o recheio da bolacha já tem muita gordura, não tem necessidade de você colocar mais gordura, senão o brigadeiro acaba ficando com uma textura meio esquisita, tá bom? Bom, então fui tirando o brigadeiro de ninho, né, da placa porcionadora. Tô usando a placa aí para brigadeiros de 13 gramas. E depois eu acabei não mostrando, colocando o brigadeiro de Oreo na placa. Mostrei aí eu tirando o brigadeiro de moranguinho e depois o brigadeiro tradicional de chocolate. Tá bom? Só o de Oreo que eu esqueci de mostrar aí. Mas eu sempre gosto de ir porcionando de 25 em 25 unidades, tá? Gente, agora são 2 e pouquinho, 2h07 da tarde. Coloquei ali a última massa de brigadeiro que eu me programei pra hoje. Pra amanhã de brigadeiro vai ficar a massa de churros. De churros eu gosto sempre de lavar a panela antes de usar, enfim, né? Canela é forte e, enfim, né? Eu vou fazer separado amanhã de churros, tá bom? Então eu vou apagar aqui do quadro as coisas que eu fiz hoje. Eu mostrei de manhã, ainda não tinha essa partinha aqui que eu tinha esquecido de anotar. Do recheio e do cupcake que eu tenho pro fim de semana, eu não tinha notado. Mas eu consegui fazer bastante coisa hoje, tá? Vou apagar aqui as coisas que eu já fiz. Bom, gente, consegui fazer bastante coisa hoje. Hoje rendeu, né? E como eu falei, ainda são 2 e pouquinho. Agora eu vou pegar pra tá prensando os bolos. O
primeiro bolo que eu peguei para prensar foi o bolo no aro 17. O cliente escolheu massa branca, recheio de ninho com frutas vermelhas. No meu vídeo, né, que eu falo aí o tanto de recheio para cada tamanho de forma, eu vou estar deixando aí para vocês assistirem no fim do vídeo, tá? Para você estar clicando e assistindo, que lá eu explico tudo bonitinho. Mas no meu bolo de aro 17 eu coloco 550 gramas de recheio em cada camada, tá? De 550 a 600 gramas de recheio em cada camada. E no bolo de abacaxi, eu sempre gosto de escorrer todo o abacaxi, eu aperto bem para tirar a água, porque eu uso a água para estar molhando o bolo. Então aí na minha bisnaguinha eu coloco leite condensado, água do abacaxi e mais um pouquinho de água, tá? Porque aí fica bem mais saboroso. E aí no bolo de abacaxi eu faço a contenção e eu misturo o recheio de ninho com os pedacinhos de abacaxi, tá bom? Antes eu fazia uma camada de abacaxi e outra camada de ninho, mas eu acho que misturando tudo fica melhor. Bom, gente, eu vou mostrar como que eu armazeno o recheio, tá? Quando eu vou congelar. Como eu tinha comentado, eu produzi recheio para sobrar, né? O recheio do bolo de domingo e eu acho que ainda vai sobrar um pouquinho. Pro bolo de domingo eu vou usar 600 gramas de recheio de ninho. Mas eu sempre gosto de colocar um pouquinho mais, porque eu uso pra também colar o bolo, né, no cakeboard, enfim, vou colocar 650 gramas. Então, vou estender o plástico filme aqui na minha balança e vou colocando assim as colheradas e espalhando pra ficar com menos ar possível. Aí fecha bem, é só etiquetar aqui qual quantidade de recheio que tem, qual recheio que é, né, e a data que foi feito, e colocar no congelador, no freezer, enfim. Pronto, aí aquilo ali era pro bolo da encomenda. Aí ainda sobrou um pouco de recheio aqui, aí eu vou colocar aqui também. Aí o que sobrou também de compota eu vou congelar. Vou colocar um plástico assim no contato e passar plástico filme pra vedar bem. E coloco a data aqui que foi feito. Bom, gente, quinta-feira por aqui, vou começar confeitando os dois bolos, né, que eu mostrei prensando pra vocês ontem, tá? Vou começar pelo de ninho com abacaxi, que a cobertura é em ganache, e depois vou fazer o de ninho com frutas vermelhas, que é em chantilly, tá bom? Então, eu comecei fazendo a cobertura do bolo, coloquei 300 gramas de chocolate nobre branco, tô usando da marca Melkin, para 60 gramas de creme de leite. Só que essa quantidade não foi o suficiente, tá? Porque a cobertura branca em ganache, ela exige um pouquinho mais, porque fica aparecendo o fundo do bolo, né? Então, a gente tem que fazer mais um pouquinho de camada. Então, depois eu fiz mais 150 gramas de chocolate branco para 30 gramas de creme de leite. E depois, para fazer o drip cake desse bolo, eu coloquei só mais um pouquinho de creme de leite, fiz o drip cake e finalizei com morango e brigadeiro. Bom, e o segundo bolo, né, foi o do aro 17, recheio de ninho com frutas vermelhas, e a decoração foi a mesma do vídeo passado, com as flores, né, no bolo que eu fiz com a espátula, que eu vou estar deixando aí o link na descrição para vocês, tá? Elas ficam bem mais fáceis de você estar fazendo essa decoração no bolo, né, essa pintura, assim, entre aspas, né, no bolo. E em cima a cliente pediu para escrever a idade, né, que iria ser 49, que aí eu fiz uma base primeiro com chantininho branco, com bico perlê número 5 e a parte roxinha, né, lilazinha, com bico perlê número 2, coloquei por cima, tá?
Bom, gente, então os bolinhos de hoje já estão finalizados. Eu já vou encerrando esse vídeo por aqui, ainda são 11h40, só que já vou precisar encerrar pra eu conseguir editar o vídeo e tá postando hoje. Vou me esforçar pra conseguir postar hoje, editar tudinho, senão no máximo até amanhã na sexta. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no meu canal, comenta aí pro YouTube tá entregando os meus vídeos, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!